Boa noite, a paz. Estou organizando a transmissão aqui. Estou colocando a aula ao vivo pelo YouTube também. Deixa eu só dar uma olhada e abrir lá para a gente ver os comentários lá também. Shalom, Luciana. Alô, a paz. Se no YouTube tiver mais gente, a gente fica lá no YouTube. Você pode sair do Instagram. Não, eu não estou no Instagram. Eu faço a aula pelo Meet. E o Meet transmite direto. Nem vai no Instagram, não. Entendi. É uma forma de até te salvar melhor. Sim. Não, o objetivo, é bom você perguntar, que aí eu já falo aqui. Deixa eu só ver se está ao vivo aqui, e aí eu abaixo o volume e a gente vê. Ok. O objetivo, na verdade, deixa eu colocar o link lá. É fazer uma série, e dentro dessa série de palavras e estudos hebraicos, eu já tenho bastante material. E aí eu estou pensando em compilar isso tudo e sair disso um livro com algumas palavras hebraicas, alguns significados. E trazendo aqui acontece o quê? Acontece uma forma de pensar essa palavra diferente, acontece um acréscimo, né, vindo de perguntas. Então é uma forma também de eu conseguir esse pensar fora do que eu já estou acostumada a pensar, porque isso é difícil, né? Acaba a gente pensando da mesma forma, por mais que a gente tente. Então, se quem está no YouTube quiser entrar conosco ao vivo, estamos aqui por esse link que eu postei para vocês, tá? Então, meu objetivo é fazer isso, ao longo do tempo, agrupar esse conhecimento num livro. Eu já tenho bastante coisa pronta já, e trazer isso depois, né? Trazer isso depois em formato de livro mesmo, que eu acho bem interessante. Que aí o livro você pesquisa, você tem o livro. Eu tenho até um livro aqui, deixa eu pegar aqui, que é esse livrinho, 52 palavras hebraicas que todo cristão deveria saber. Só que eu tenho 50, mas ele faz um livro bem pequenininho, assim. Manda para nós, a gente acha em PDF. Está em inglês, por exemplo, aqui, ó, Shalom. Então, ele só faz isso aqui sobre Shalom. Ele faz bem pouco, ele colore, ó, Shalom, paz. Ele faz bem pouco, na verdade, aqui já muda, ó. Aqui já é Yeshua, já é salvação. E eu que gostaria de fazer um projeto assim, já está desde 2020 que a gente fazia uma palavra hebraica por dia, que eu já tenho essas palavras, são Aí eu tenho quase 200 palavras já que eu pesquisei, só que elas precisam ser acrescentadas para ter mais sentido, para ter mais volume esse livro, porque ele só traz uma página para Shalom, né? Aí ele diz aqui, algumas pessoas têm a ideia de paz depois de um dia estressante. Então, a paz é sem estresse. Para outros, paz é serenidade. Mas o que é paz no hebraico? Então, ele vem trazendo esse conceito de paz, mas é bem pouquinho. E eu gostaria de fazer essa ideia aqui um pouquinho melhorada, não um livretinho assim, mas algo para pesquisa mesmo. Então, é um projeto que a gente vai
colocando no coração de Deus aí, ver o que vai dar, né? Pô, muito legal mesmo. Projetos são projetos. Mas eu acho que E esse fato das letras, desculpa, te interrompi. Eu acho que a questão de poucas palavras aí é justamente para a pessoa não se cansar, né? Por exemplo, ter só um livretinho, o significado do livretinho, porque se pegar várias páginas, aí você pega um livro aí de 200, 300, aí o pessoal, é muita leitura. Hoje em sim, dia aí o pessoal não... pega na falta, né? Pega no desejo de querer saber e não procurar. Exato, exato. Não, mas não é nada muito grande. A gente até pensou em fazer 365 palavras, mas dividido isso em livro de 90. 90 palavras, depois 90, depois 90 e depois 90. Tipo, 4 versões, para não ficar mesmo cansativo. Assim, você falando disso, hoje mesmo eu estava procurando a palavra Adão, Adam, né? Aí o que vocês acharam? eu não sei hebraico, né? Só sei algumas letrinhas. Estou tentando aprender o alfabeto ainda. Estou bem no início, nem decorei o alfabeto todo. Aí o Aleph, né? Acho que é o Dalit e o Mem. Uhum. O Aleph representava Deus, o Dalit porta e o Mem água. Eu até vi o seu vídeo no YouTube falando a respeito do significado da palavra Mem, que é águas, né? Uhum. Profundidade. Aí junta o nome de Adão com as letras, né? Representava Deus abrindo uma porta para gerar o homem, entendeu? No sentido de ventre, águas, Uhum. né? É um, Gestação, sim. né? Que é Tem aquela palavra, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quer dizer, e saiu daí uma gestação, né? Podemos simplificar assim, né? Do homem chamado Adão. Adam. Tenha um pouco de cuidado, que eu sempre falo, com a gemátria, porque você percebeu que o Aleph, ele significa ele significa força, ele significa boi, e acaba que se você pegar uma palavra e você quiser dar outro sentido, ou vários sentidos para uma palavra, com 3 letras, você dá 1000 sentidos, 1000 frases sairão daí. Então, um pouco de cuidado com Sim, essa, um pouco de cuidado com a gemátria. Você pode perceber que eu não uso muito, por isso. é igual a cabala, né? Porque a gemátria ela traz um pouquinho disso de liberdade, dando um significado ali, um significante, você escolhe o que você vai dizer, né? Então fica um pouco complicado. Mas é válido. Tipo, eu gosto de saber, é bom saber que cada palavrinha ali equivale a um número, que tem vários textos na Bíblia que seguem uma sequência de ABCD aí tremenda, algumas Bíblias já trazem isso. O Salmo 119, ele foi escrito a cada 4 ou 5 versículos, todos eles começavam com a letra Aleph, todos eles começavam com Bet, todos os outros começavam com Dalet, ele fez o livro todo, então a poesia linda, maravilhosa. Então tem muitas coisas que a gente pode tirar do hebraico, não necessariamente partindo por esse caminho aí de dedução, na verdade é isso, né? Você tem muitos significados e tem essa dedução. Um exemplo que eu posso dar que é válido, por exemplo, o nome de Abraão e o nome de Sara. O nome de Abraão foi mudado, correto? E o nome de Sara também. Quais letras ali foram mudadas? Foi De mudado. Abraão foi o Aleph, né? Foi É, acrescentado o Aleph. De e Sara. Sara, não lembro. Então, acrescentou-se o que ali? Né? O que representa aquela letra?
Aí é válido você pensar o que representa aquela letra ali, o que representa aquilo? Representa unidade, né? Representa força. Então, algumas formas de pensar ainda é válida, não saindo muito daquilo que a Bíblia nos diz. Mas é bom pesquisar, assim. Eu tenho um livro aqui que se chama... Esse aqui. Eu nem uso ele muito, não. Coincidências na Bíblia. E ele fala sobre essas letras, sabe? Essas letras, ele é bem extenso. Eu uso ele, às vezes, para pesquisa. Letras que estão perdidas, por que algumas palavras têm aquela letra e outras não têm. Então, o hebraico tem muita coisa que, se a gente pudesse falar mesmo, meu Deus, tem muita coisa. Porque a água usa aquele meme. Então, aquele livro ali traz algumas coincidências, assim, baseado na Gemátria. E eu nem uso. E eu tenho o livro ali para poder usar e tal, e não uso. Porque às vezes as pessoas podem olhar e pegar e partir por outro caminho com essa informação, né? Sim, sim. É aquele negócio, né? Quando você está tentando aprender, você vai colhendo tudo, né? Depois, talvez você vá peneirando, né? Sim, Né? Eu tenho alguns medos, assim, de cabala, né? Porque, é, né, é meio místico e tal. Mas, no resto, eu vou tentando aprender. Mas é sim, não tem difícil. que fazer. Na psicanálise, eles chamam que do estudante que está começando, eles falam que o estudante ele faz uma psicanálise selvagem, e eu posso jogar na teologia, né? A gente faz a teologia selvagem. No selvagem, Exato, no exato. sentido de ser crua, né? No sentido de ser não peneirada. Sim, sim, infelizmente. Mas é Sim. válido. É É, válido a sim. partir do momento que você está crescendo no conhecimento. Coisas muito piores a gente vê em púlpitos. Sim, e é válido a gente ouvir muita coisa e, e realmente pesar aquilo. E aí, é isso mesmo? Duvidar. A dúvida é aquela frase, penso, logo existo, poderia ser traduzida como penso, logo eu duvido. Eu preciso duvidar para pensar. Eu preciso ter dúvidas, eu preciso fazer questões para isso, né? Por que Deus escolheu essas letras? Tem alguma coisa por trás disso? O que essas letras representam? É válido pensar isso, né? É válido, com cuidado, né? Mas é válido. Então a gente vai hoje. Deixa eu ver se está o tempo aqui. Já passou 15 minutinhos. A gente vai falar hoje sobre. Não deu para fazer ontem a aula, estava pintando aqui o quarto, uma bagunça. Essa aula vai ficar gravada também no nosso podcast lá. Já tem pouco tempo que a gente está lá, já tem mais de 1.000 visualizações por lá também. Então, as pessoas estão dizendo aí que estão ligando no carro, ligando no trabalho e ouvindo. Então, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Luciana Silva, bacharel em Teologia Pastoral, certificado em Hebraico, Cultura e Contexto Judaico do Antigo Testamento. E também terminando aqui os meus cursos de psicanálise, um deles pelo Instituto UFD e o outro pela Uninter, que é um bacharel em psicanálise, e também eu ministro aula presencial na igreja que eu sou membro, que é a igreja El Shaddai de Boston. Então é isso. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui consigo. A gente vai falar hoje de títulos de Deus, né? Por que títulos de Deus? Porque o nome de Deus é um só. O nome de Deus é um só. Que é Yud, Rei, Vav, Rei. São as 4 letras hebraicas. Então, nome, Deus tem um só. Quando fala, e o nome de Deus está sobre a Arca da Aliança. Ele está falando do nome de Deus, que é um só, que é traduzido para nós como Jeová, Yehová. Enfim, é um nome. Outras coisas são títulos de Deus. O que é título de Deus? Arilson, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. O que é título de Deus? Título de Deus é Elohim. Pode falar, Lei.
Luciana, eu vi um pastor, até da sua conterrâneo seu, de Minas Gerais, e ele Uhum, estava falando que o nome Jeová daria o uhum. sentido de um nome feminino. Então, ele não poderia ser atribuído ao tetragrama. Isso é válido ou não é válido? Obrigado. Ai, meio que, né, um achismo mesmo. A gente tem é, uma cultura de, vamos pensar, 2000 anos Jesus nasceu, 1000 anos, 1000 anos atrás nós tínhamos Davi, o rei Davi, então são 3000 anos. Então a gente conta mais, vamos colocar mais 1000 anos, então 4000 anos que Deus se chama na Bíblia, é venerado pelos judeus e o nome de Deus não se fala, eles chamam de Hashem, que significa um nome, e aí ninguém trouxe essa informação. Isso é mais para dizer que eu tenho algo novo a dizer. É mais isso, é mais o orgulho, né, das pessoas. Mas Yud Rei Vav Rei tem um professor contemporâneo nosso, eu posso escrever o nome dele aqui, mas é mais em inglês, tá? Nehemiah, que seria Neemias, Nehemiah Gordon. Nehemiah Gordon, ele está pesquisando, ele é um judeu. Só um minuto, Arilson, só falar do Nehemiah Gordon aqui para as pessoas que queiram pesquisar. E aí ele procura no mundo todo, até no Museu de Jerusalém, que ele é judeu e ele abriu os scrolls ali antiguíssimos, e ele tem encontrado o nome de Deus com os nicudotes embaixo, com a pronúncia de Iehová. Essa pronúncia. E ele tem encontrado mais de 400, ele tem disponibilizado a foto, né, desses escritos sagrados com o nome de Deus. Muitas vezes ele está sem os nicudotes, porque não se pronuncia, mas em alguns erros, né, ele encontra com os nicudotes e a pronúncia Yehová, e eu gosto muito dos estudos dele. Pode falar, Arilson. Você levantou a mão, aí liga o microfone. Boa noite, Luciana. Boa Boa noite a noite, todos. a paz. Uma dúvida mesmo, que dizem que fala Jeová, Yahvé, Javé, mas segundo o que eu já ouvi de alguns, que o nome de Deus é impronunciável, que as quatro, o tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei, o hebraico antigo não tinha nem consoante, não tinha os pontos vocálicos. Como é que eu posso dizer que é Jeová ou Yahvé, Javé ou Jeová, sendo que nem vogais existia naquele tempo? Sim. Então vamos lá. Eles faziam tudo isso sem vogais mesmo. Então eles, lá no templo, eles pronunciavam o nome de Deus, lá no tabernáculo, enfim. Então eles conheciam o nome de Deus, né? Tem vários nomes derivados do nome Jeová, tá? Depois a gente até pode falar sobre isso. Mas esses nicudotes, ele veio, esses pontinhos que está escrito até no meu slide aqui, esses pontinhos por baixo aí, que dão pronúncia às letras hebraicas, já que muitas delas não têm essa pronúncia própria, ele foi colocado pelos maçoretas para não se perder a pronúncia, tá? Aí veio o Edilson aí, também é um teólogo bom aqui nesse assunto. E os maçoretas, então, eles fazem isso com os pontinhos e o nome de Deus, que é esse tetragrama, eles pulam. Mas algumas vezes eles erram e colocam essas letras. É baseado nesse estudo desde 2010, tem 14 anos que esse Nehemiah Gordon, que é um historiador judeu, está pesquisando isso. Então, é uma coisa que está bem contemporânea, e ele tem esses escritos sagrados bem antigos que esses maçoretas, eles erraram ali e deixaram aqueles pontinhos, mas porque eles sabiam a pronúncia. Não sei se faz sentido para vocês, mas eu vou deixar isso como forma de pesquisa também. Não tinha É, mesmo, mas eles
eles sabiam sim a pronúncia, tá? Com Sim, sim. certeza. Somente uma questão. O Sim. tetragrama foi acrescentado com pontos vocálicos, é isso que você quis Isso. dizer? Aham. Foi Ah, colocado porque para não se perder. Só que esse tetragrama, ele está, por exemplo, tem 20 milhões de pedaços de papiro sumidos aí nos museus. Põe assim, tem muito, muito. E esse Nehemiah Gordon, que é um pesquisador judeu, ele só encontrou até agora 400 nomes. E, por exemplo, lá no museu, aí onde tinha muito judeu lá, na Alemanha, tem muitos papiros lá. Lá na Alemanha, ele encontrou 10, com a mesma escrita em museus diferentes. Lá em Israel, ele encontrou 20, com a mesma escrita, num lugar diferente. Por isso que ele tem essa teoria dele bem forte, que seria a pronúncia Yehová, tá? Porque estão sim, sendo encontrados em lugares diferentes. Faz sentido? eu não, eu não sei se você já viu, mas acho que chama acróstico, né? Quando cada letra tem Ah, como sim, assim sim, dizer, é. uma Uhum, sigla. E curioso que, não sei se você já percebeu, mas as quatro letras do tetragrama, Yud, Kei, Vav, Rei, se você olhar, acho que é Yeshua, Hanatzri, Vemelech, Yehudim. Significa uhum. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Eu não sei se você já viu essa é, Eu já vi isso, o. Sim, eu já vi dizerem que foi isso que eles escreveram na cruz, né? E acabou que a pronúncia foi o nome de Deus. Então, mas não sabemos ao certo, né? Mas faz sentido. Se for, é isso mesmo. Edilson, Deus abençoe. Vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Eu vi no Instagram um pastor. Depois eu vou até pesquisar, vou abrir aqui de uma vez. Ele diz que no livro de Esther, deixa eu abrir aqui se a gente se é prova. Ele diz que no livro de Esther, no capítulo 1, que o livro de Esther não traz o nome de Deus, mas ele diz que no capítulo 1, versículo 1, vou até olhar aqui. Aí não é. Ele diz que em Esther, no capítulo 1, versículo 1, tinha o nome de Deus, e nem tem. Aí vai rir, Ney, aí não tem. Então, às vezes, as pessoas aprovam muitas coisas, entendeu? E aí você vai olhar, não é. Acabei de olhar aqui, não sei se você tem acesso aí à Bíblia hebraica, não é um acróstico. Mas ele afirma que, no versículo 1 de Esther, tem um acróstico ali do nome de Deus, e não tem. Então, se eu procurar depois, eu vou ver se tem mesmo ou não tem. No 1 não tem. Então, é isso. Tudo que vocês ouvirem, pesquisem, analisem, olhem, seja quem for que estiver ensinando para vocês, tá? É válido pesquisar, é válido duvidar, sim, tragam suas questões. A gente vai falar um pouquinho de Elohei ou Elohim, né? Que aí, quando é uma palavra em conjunto, o M aqui some, então Elohim seria, tá só uma conjunção aqui, tá? Elohei Kedem, ou Deus eterno, lá de Deuteronômio 33, 27. O Deus eterno é a tua habitação, e por debaixo de ti estende os braços eternos. Então, a gente vai falar de algumas expressões vamos pular isso aqui, desse Deus eterno, que Deus diz quando Deus fala de eternidade. Hoje a gente estava conversando, eu, meu marido e as crianças, quando a gente veio da escola, o pastor pregou uma palavra que é Abraão saindo da sua tenda e olhando as estrelas. E aí a gente estava pensando que a Terra roda e por que a gente vê as mesmas estrelas, né? Já que a Terra está fazendo a rotação e a translação, a imagem que se vê é para ser diferente. Mas aí a gente vai analisar, as estrelas estão a muitos quilômetros de distância de nós, por isso a imagem que nós vemos não muda. E está todo mundo em movimento, então é muito grande para a gente ver uma diferença assim, real para nós
tem que acontecer muita coisa. Então, é quase que a mesma coisa. A gente estava falando sobre isso, de Deus pedir para Abraão contar as estrelas. Para a NASA hoje está difícil contar as estrelas, né? Imagina para Abraão contar as estrelas. Então, quando Deus fala de infinitude, Deus fala disso, de algo que a gente não sabe, é o tamanho do universo, e eles descobrem atualmente que o universo também está em movimento, tudo está em movimento, tudo, o universo inteiro está em movimento. Saiu de onde, vai para onde? Que eternidade é essa? Que espaço é esse tão grande? E eles não têm respostas para isso. Isso é eternidade de Deus, né? Isso é algo que a gente não consegue lidar com a nossa mente tão finita, com o tamanho da Terra tão pequeno. E cronologicamente nós temos dia e noite por causa do Sol e da Lua saindo da órbita terrestre, você já vai contar só se você levar seu relógio para saber as horas, porque aí você não tem nem Sol e nem Lua. Então, o tempo cronológico é para nós, né? O tempo de Deus é um pouco diferente. Então, é isso, quando traz uma das expressões para Deus eterno, Elohei Kedem, e aí Kedem significa antiguidade ou eternidade. Fala do leste, né, ou do oriente, algo vindo do início, origem, algo que existe desde os tempos antigos. Quando Deus fala, no princípio, criou Deus os céus e a terra, esse princípio é para nós, não é um princípio de Deus. Deus está na sua eternidade e ele constrói, e a eternidade passada. Então, nós temos muita coisa aí, se o pastor Edilson quiser falar um pouquinho para nós, na teologia sobre isso, tem uma eternidade passada, tem uma eternidade futura, tem muita coisa de Deus que a gente não sabe, às vezes a gente quer entender coisas tão pequenas e Deus tem muito mais, né? Tem uma origem de tudo em Deus e tudo se finda em Deus. Quando a gente olha para estudos hoje, como eu disse, da NASA, coisas maravilhosas, artigos, coisa terrível, que você fala, meu Deus, como isso existe? Tem um Sol não sei quantas vezes maior que o nosso Sol, em potência, em calor, a bilhões de anos-luz, nem se quiséssemos chegar lá, chegaríamos. O homem luta para chegar na Lua, que está tão próximo, que é né, o astro mais próximo que temos, né? Nem lembro se a Lua é um astro, mas vou colocar como astro. É a mais próxima que temos e, né, o Elon Musk está querendo chegar em Marte e para sair de lá, como vai sair, né? Se para sair daqui tem toda uma estrutura e ele chegando lá, como que ele vai sair de lá? Então, o homem tenta conquistar coisas, sendo que a maior coisa que ele precisa conquistar mesmo é Deus, que está a eternidade em Deus. Então, esse Kedem, Elohei Kedem, é algo que existe desde os tempos mais antigos, e ele diz no texto, esse Deus que é eterno, esse Deus que é infinito, essa é a tua habitação, ele é a tua tenda, né? Ele é a tua tenda. E aí a gente já pensa, né, em Jesus Cristo nesse momento, né? Eu vou e vou fazer morada para vocês, uma morada eterna. Vocês querem acrescentar? Eu já vou trazer a outra palavrinha para nós. Podemos seguir? Pode falar. Luciana, eu estava lembrando que você está falando, aí eu lembrei de uma palavra que eu li em algum lugar, que é a palavra Bereshit, né? No princípio, né? Aí a primeira letra seria o Dalet. Aí a explicação era justamente essa. É o Bet. O Dalet tem a É o Bet. porta, É o Bet. a porta dela é aberta para dali para frente. O atrás, a parte de trás da letra,
e em cima e embaixo ela é fechada, né? Quer dizer, a gente não tem noção de cima, após e embaixo. A gente só tem a noção da palavra iniciada a partir dali, né? Que é a eternidade de Deus, a gente não teria nem altura, nem lateral, nem profundidade para entender. Entendeu como? Sim, eu vou abrir uma letra, é o bet. Eu vou abrir a letra aqui só para a gente visualizar o que você falou. Que ela é fechadinha, assim, né? Ela parece um Czinho, né? Mais ou menos Ela assim, um é um bet. quadradinho. Deixa se eu Aí abrir uma aqui. ela só Isso, tem aberto para a continuação da palavra. é isso. Olha, eu vou compartilhar aqui. Isso, olha Esse aí, é ainda o estou vendo bet. aqui. A parte de cima está fechada, lateral Uhum. está fechada, e a parte de baixo está fechada. Quer dizer, Deus permitiu daí para frente. Entendeu? E esse para frente também é complicado, porque tem uma eternidade futura também que aí. E não, daí para frente, que É, até onde a gente possa entender. é, Até o que a gente possa entender. não, é bem interessante. Gracilene, Deus abençoe. Bem interessante essas letras hebraicas. E quando a gente vai escrever o hebraico, o Arilson é bom no hebraico aí, eu já vi, que o hebraico, deixa eu pegar aqui o alfabeto aqui, ó, ele é sempre escrito de cima para baixo. Você vai escrever é de cima para baixo, de cima para baixo. E eu gosto muito dessa ligação do hebraico com o próprio Deus, né? É de cima para baixo. Poderia ser qualquer outra língua para escrever o texto sagrado, para falar de Cristo, para falar dele mesmo. E ele escolhe o hebraico. Pode falar. Eu posso revelar uma coisa? Sim, pode falar. Não sei se teria algum problema, mas só queria avisar que eu sou católico. Não, não tem problema algum. Ah, Não tudo bem, tem. tudo bem. Não, não. Nós não. Eu acho que eu nunca falei aqui nessas aulas aqui ou alguma coisa de religião, não. Fica à vontade. Pode trazer o seu conhecimento, pode compartilhar, fica à vontade. Obrigado. É porque acho Isso. que, não sei, católicos acho que não, é muito, não é tão interessante, né? É Uhum. mais pessoas E protestantes deixa que, eu, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa aqui. O que te levou a estudar o hebraico? é porque eu sou seminarista, eu estudo para ser padre. Você está estudando para ser padre, mas vocês estudam o quê? Bem aprofundado esse hebraico, né? Estou começando, vou aprofundar mais para frente, mais por conta própria. Ah, sim, sim. Penso Não, lá. eu tenho amigos padres, seminaristas, e eles estudam, assim, vocês estudam tipo 12 anos ou mais, né? Na verdade são 9, 10, 9 né? anos. Tem. 9 anos. 9 anos é muito tempo. Dá para cavocar muita coisa, né? Mas vocês já saem dali preparados para cuidar de pessoas e cuidar da congregação, enfim. Então é esse bet é o fechadinho que o Ney trouxe, que começa ali Bereshit, no início, né? Naquele início, dali para trás, e onde que vai essa, esse universo, aí nós não sabemos. Significado, então, de Elohei Kedem pode ser aquele que existiu antes de todos os mundos e existirá quando o tempo não existir mais. Esse é um comentário de Benson, que é um comentário muito bom, tá? Aquele que existiu antes de todos os mundos e vai existir quando o tempo não existir mais. Deus, em si só, é eterno. Não tem tempo para ele. Pode falar, Arilson.
Então é por isso que ele disse, Jesus fala, eu sou o Aleph e o Tav, o Eu princípio e o sou o fim Alfa de e o todas as... Ômega. Ou Eu acho, seja, eu acho que eu tenho esse não texto tem... aqui, Apocalipse 11:15. Vou pegar minha Bíblia. Vamos ler esses textos aí do Novo Testamento e do Antigo. Tem uma relação muito grande com a eternidade de Cristo, né? 11:15. Deixa eu ver. Não, é outro texto esse aqui, ó. Diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, do seu ungido, do seu Messias, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele reinará para sempre. Se vocês quiserem procurar algum texto aí e ler também, me ajuda aqui. Eu vou procurar aqui, vou ir para o João 3,16 aqui, que eu acho que é um texto que eu conheço. Pode falar. Eu estava procurando aqui sobre Moisés, eu não acabei não encontrando. Eu procurei até alguns vídeos seus no YouTube e não achei. Tem uma expressão que muitos falam, né, que Moisés era gago. No original, no hebraico, está escrito gago, pesado de língua. Qual seria a atribuição mais correta no hebraico para dizer a respeito de Moisés? Ele realmente era gago ou as traduções não se adequaram muito bem para expressar o que, de fato, a mensagem original estava falando? Esse texto aí já me trouxe algumas complicações. Você está falando de Êxodo, né? Quando ele está lá com Deus, ele vê aquela sarça queimando, a sarça não se consumia, aquela sarça representava ali, naquele momento, Israel, que estava sendo humilhado no Egito, mas crescia, mas não se consumia. E Deus aparece e fala: estou ouvindo a aflição desse povo. E aí ele fala: não vou porque eu sou pesado de língua, né? Então ele fala isso. Não fala da gagueira, não. Fala de peso mesmo. Minha língua é Então, pesada. desculpe. Então quer dizer que as O que traduções seria então não, essa não se língua adequaram. pesada? Vocês estão me complicando. Deixa eu ir lá no texto. Meu Deus, peraí. Acha o texto aí que eu vou procurar no hebraico aqui, eu já vou abrir para você. Êxodo, eu sei que está lá no capítulo 3 ou 4, né? Quando ele é chamado. Eis-me aqui, não te aproximes, tira as sandálias dos pés, capítulo 3, tá? Deixa eu só achar o texto aqui. Não, quem sou eu? Ele fala. Aí, gente, onde que ele fala isso? Acha o texto aí, gente, para nós. Sandálias dos teus pés, eis-me aqui. Eita, agora eu não estou achando onde está. Está entre o 3 e o 4. Deixa eu fazer uma pesquisa no Google aqui. Êxodo 6, 10, 12. Êxodo 6, 10 a 12. 12, 10. 6, Eu quero saber 10 a 12. onde que ele diz que é pesado. Eu quero a expressão pesado de língua. Talvez não está aí. É o 10 mesmo, né? 4:10. 4:10. Não consigo falar bem, porque é pesada a minha língua, né? Deixa eu abrir no hebraico aqui e já vou abrir a tela para vocês aqui. Êxodo 4:10. Pronto. Hebraico. Espera aí que eu já vou abrir a telinha para vocês. Português, vou trocar o slide. Êxodo 4:10. Ok, tá aqui.
E disse Moisés, por favor, não sou um homem eloquente. Deixa a gente ver o que é isso. Eu traduzi esse trem para o português, não fica bom. Deixa eu colocar no inglês mesmo. Ué, eloquente seria falar bem, pronunciar É, bem, né? eloquente. Ele diz assim: eu sou o homem Ish Devarim. Eu sou um homem, não sou um homem de palavras. Devarim é palavras. Não sou um homem de palavras. Eu sou Kebad P. Devagar com a língua. E devagar. Não, devagar com a boca e devagar com a língua. Seria essa. Bem diferente, né, do que a gente tem. Vocês podem falar aí. Ó, Então, nesse slow na sentido, língua e slow no speech, na linguagem. então, nesse sentido, ele fala, pode-se compreender que ele era uma pessoa que não falava muito ou que não se conseguia expressar tão bem? Seria mais ou menos nesse sentido? Então, vamos ler outro texto? Luciana, Pode ser, vamos ler Atos. Pode ser eu, Glaucilene. Vamos pode ler ser Atos para a gente completar isso. a minha versão aqui, ela fala Sim, diferente. leia. 4. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, nunca fui homem eloquente, né? Nem antes, nem depois que falastes a teu servo, porque sou lento na fala e lento de língua. Isso, lento. É a palavra que é slow, é lento. Vamos ler outro texto da Bíblia para a gente completar a ideia. Vamos ler Atos 27, Atos capítulo 7. Arilson, leia a sua versão também, que eu sei que é uma versão paulina, né? Atos 7, 22. Lê para nós. Quem achou, leia. Atos 7, 22. A minha versão acho que não é Paulina, não. Vou ver aqui, acho que é CNBB. É. Deixa eu olhar. Ah, então tá boa. Leia esse texto bem alto para nós. Porque o hebraico aqui pode estar dizendo uma coisa que a gente não sabe, uma expressão. Então a gente pode pegar isso e pela vida de Moisés, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos ler o texto primeiro. A gente tem que comparar o texto com a vida do cara também, né? Ó, Atos 7, 22. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E aí agora? Qual é a passagem? Atos quanto? 7, 7:22. 22. Olha, Quando a gente olha para Moisés, ele foi instruído em toda ciência dos egípcios. Era lá o mais alto que se tinha para ser instruído naquele tempo. Era Harvard, era o melhor do melhor, o filé mignon de toda a ciência que tinha no mundo. Esse homem estudou oratória, retórica, aos livros que esse homem escreveu. O Pentateuco, os 5 livros, os 5 primeiros saíram da mão de Moisés, assim, acredita a teologia. Esse homem teve que separar dirigentes, mas ele estava tomando conta de milhares de pessoas sozinho, sendo juiz dessas pessoas sozinho, até que seu sogro diz: ordene outras pessoas, porque está muito pesado para você. Eu não vejo ele como um homem fraco nas palavras. Eu não vejo. Pode falar. é o versículo
22 diz assim: Assim Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Poderoso em palavras e obras. Esse homem, aproximadamente, a gente diz na nossa teologia aqui que foram 2 milhões de pessoas no deserto. E esse homem tomou conta dessas pessoas sozinho. Se ele fosse fraco de palavras, não tivesse uma boa oratória, um grande intelectual. Certíssimo, Edilson. Eu vejo esse falar dele como uma parte mais dura. A cultura judaica vê isso como um homem assim duro. Eu sou duro para lidar com esse povo. Na verdade, ele faz algumas coisas duras. Deus diz: por 10 vezes você fez coisa aí que não era para fazer. Você bateu na rocha, você quebrou as pedras. Então ele era impulsivo, não sei, né? A gente tem poucas informações sobre isso, mas com palavras, provavelmente não. Ele era muito bom nas palavras. É o que Atos nos diz, na verdade, né? Pode falar, mas tem é muito complicado afirmar, né? A gente pode pensar, Então, o que dizem por afirmar aí é que... complicado. Então a gagueira é um equívoco, é isso que falam sobre Eu ele? não sei de onde vem quem trouxe essa primeira ideia. É bom analisar de onde veio essa primeira ideia, porque se veio, sei lá, do século, vou dizer, século XVIII ali, qualquer coisa que era anormal, né, era muito taxado. Então, quem comentarista é esse que veio com essa ideia? Então, quando a gente lê, estuda um comentarista, a gente vê de onde que ele veio para saber quais os pensamentos daquela cultura para ele dizer isso. Eu não sei, que eu já ouvi falar também, que ele era gago e tal, mas quando a gente lê o texto, não fala dessa gagueira. Fala que ele era Eu não sei se devagar na você já ouviu também. língua, Eu não sei devagar se com você a já língua. ouviu também. Já. Não sei se você já ouviu também a respeito do Evangelho do Filho Pródigo. Já ouviu falar? Acho muito conhecido. De quê? Que falam que é o Evangelho do Filho Pródigo, mas na realidade, prodígios, quem tem prodígios é aquele que tem muito para oferecer, né? E na realidade, quem teve muito a oferecer foi o pai. O pai teve misericórdia, se compadeceu do filho, o acolheu. E como é que é filho pródigo, sendo que quem ofereceu os prodígios, aquilo que o filho necessitava foi o pai? Então, nesse aspecto, eu acho que o mais correto seria o evangelho do pai pródigo e não filho pródigo. Então, essa é outra palavra grega que a gente pode pegar e analisar. Pródigo, em que sentido que varou essa tradução para nós? Eu tenho esse pródigo como um perdido, mas nunca parei para analisar o que está no grego ali. Fica bem a dica que eu vou até anotar para a gente estudar isso depois. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Muito boa. E que sentido que vem esse pródigo aí? Na verdade, todos os 2 filhos perdidos, né? Um perdido fora de casa, outro perdido dentro de casa, né? Esperando de Deus um cabrito magro, né? Sendo que morava Sim, na sim, casa do sim. pai. Desculpe se eu falo um É, pouquinho demais. É que eu fico com muita curiosidade sobre não, a Bíblia, gente vai. sobre Eu aquele deixo Novo anotado Testamento. aqui, eu trago essas parábolas para nós algum dia desses aí também. É bem interessante essa visão que você trouxe de prodígio aí para pródigo. Até anotar aqui. Eu nunca ouvi falar também. Ney, pode falar aí. Se você quiser, a gente segue aqui com o nosso. Então, sobre Moisés, eu acho que quando a Bíblia fala que ele era pesado em língua, ele era aquele cara bruto. O judeu em si, ele é bruto, É, né? Quem lida com alguma pessoa que é, né, judeu, português, né, vem muito dessa linha do povo de Israel, eles são, uma boa parte, eles são bem pesados, eles não medem. Eles não medem para chegar para você e te corrigir.
aonde você está, com quem você está. Então, eu acho que o Moisés, quando ele se fala que ele era pesado em língua, ele fala nesse sentido. Tanto é que Deus coloca Arão, né, para falar, porque possivelmente Arão era mais, Porta-voz. né? Um porta-voz, né? Mais manso. E Moisés escreveu também o livro de Jó, né? E tem um salmo de Moisés, que, se não me É, e engano, o é o livro, 91. dizem que o primeiro livro escrito de Moisés foi Jó, né? Que A os autoria. livros depois veio Gênesis, né? Que o Gênesis possivelmente foi no Monte Sinai e tal, quando ele falava com Deus, no período ali Sim, dos 40, dos 80 dias que ele ficou, né? é. Que ele ficou 40, desceu, né? O povo estava desviado lá, ele subiu de novo, ficou mais 40. Tem uma história de Moisés, deixa eu... E quem dedura o Moisés é Paulo, né? Fala que o rosto de Moisés resplandecia. Isso aí vocês já ouviram dizer, né? Êxodo 34. Êxodo 34. O rosto de Moisés resplandecia e... E aí ele cobriu o rosto com um véu. Êxodo 34, 29, vocês leiam depois. E o apóstolo Paulo diz que ele cobria o rosto mesmo depois da glória sair. É interessante isso. Vamos ler lá? Então, nós temos Êxodo 34, versículo 29, e agora a gente vai fazer um paralelo com 2 Coríntios 3, versículo 13. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Quando a gente está estudando a Bíblia, vocês pegam o texto e pegam toda a Bíblia, que ela se completa. Glaucilene, pode falar enquanto eu abro aqui o meu texto aqui de 2 Coríntios. Então, eu também, Luciana, já ouvi falar. Tem até um documentário feito por alguns rabinos e alguns estudiosos. Depois eu vou procurar onde que está esse documentário, que diz Isso, que envia ele para mim. realmente ele era gago. Vou enviar. Ele era gago. Agora, quando fala dessa eloquência, é uma pessoa que ela tem uma facilidade de falar com as pessoas, ou seja, tudo aquilo que ela fala com graça. O que eu vejo é que o Moisés, ele não era bem assim. Ele já era bruto, né? Ele era curto. Ou seja, até quero tirar uma dúvida também com você, porque dizem os estudos, profeta, Isaías, Jeremias, como profeta, ele era áspero, as palavras dele eram palavras bem colocadas, né? E ele não tinha medo de que alguns livros dizem que Daniel, na cultura judaica, ele não é considerado como um profeta, porque ele já era muito manso, Daniel já era de uma mansidão. E eu vejo assim que Moisés, nesse caso, por ele ser assim mais ríspido, né? Então as palavras dele eram bem duras, né? Ele já não tinha assim aquela paciência, aquela coisa assim de chegar, de conversar com bastante eloquência, né? E eu vou depois passar para você É, esse estudo aí para você dar é uma bom analisada. pegar. Vamos dizer, você está estudando lá Moisés. Leia o comportamento dele diante de outras pessoas. Pergunte algum... sei lá, você tem algum amigo que é psicólogo, que analisa comportamento, algum coach, sei lá, cola com ele aí e pergunta. Uma pessoa, não gasta nem falar que é da Bíblia, uma pessoa que age assim, assim, das características já pesquisou ali. Uma pessoa que age assim, 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 como que a gente classifica essa pessoa? Eles vão te dar uma classificação que a gente estuda e treina para isso. Aí você Sim. pega, isso, você abre um pouquinho a sua mente, porque estamos falando de pessoas. Eles não eram heróis, super-heróis. Pessoas usadas por Deus. Pessoas. Então, aí, ó, Êxodo
voltando, obrigada, Lucilene. A gente traz, leva para mim lá, que a gente pode trazer depois. Então, Êxodo 34 vai falar que ele cobriu o rosto de tanta glória. E agora o apóstolo Paulo traz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 13, que diz o seguinte: nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com o véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. O apóstolo Paulo não passa a mão na cabeça de Moisés, tá? Coloca ele na posição de homem. Então, leia esses textos, fiquem curiosos com esses textos aí, né? Então, é isso. Tem muita coisinha na Bíblia que a gente precisa ler ela como um todo, fazendo um desfecho total daquilo, tá? Então, ele estava usando o véu, mas ele sabia. Tem outra coisa que eu gostaria que vocês pesquisassem também, que cabe dentro desse assunto. Tem uma lista, não lembro se é em Números ou Levítico, tem uma lista de defeitos no ser humano, nos levitas, que se eles tivessem esse defeito, língua grande, nariz grande, anormalidades, que se eles tivessem, eles não poderiam servir no templo. Faz uma pesquisa lá e vê se essa defeito na fala também está lá, que eu não me lembro. Que se tiver também, e aí Deus aceitou ele com esse defeito na fala, e entrando e conversando com ele, na presença dele, né? Então já fala de um Deus de graça. Olha que maravilha. Então já tem muita coisa para a gente pesquisar e entender sobre Moisés, da humanidade de Moisés e do jeito que Deus usa Moisés. Nós somos humanos, sofremos de humanidade enquanto estivermos na terra. Temos desejos, temos paixões, traumas, carências. Precisamos pegar toda essa bagagem, entendê-la, olhar para ela, colocar nas mãos de Deus também algumas coisas, né? Confessar nosso pecado, deixar. Então, tem muita coisa na caminhada humana. E Deus nos vê como humanos, tá? E isso é muito bom para nós. Já tira um peso de nós, já que somos justificados por essa graça maravilhosa. Um pastor lá na minha igreja, não sei se é na minha igreja ou um lugar que eu estava ouvindo, uma pregação, não lembro, ele falou assim, sabe qual que é a diferença de vencedor para mais que vencedor? Que a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, né? Em Cristo Jesus. Ele diz esse exemplo, eu gravei esse exemplo, ele diz que o vencedor é aquele lutador de boxe que treina o ano todo, 20 anos, que vai lá e se quebra todo, tá com a orelha toda quebrada e conquista os cinturões da sua carreira. Vamos dizer aí, o Popó, conquistador de cinturões do Brasil. E o mais que vencedor é a família, a esposa dele, que tem benefício desses milhões, desse prêmio que ele conquista lá. Nós estamos na família de Cristo, não estamos na frente de batalha. Cristo é o vencedor. Nós somos mais do que vencedores, nós temos os benefícios dessa vitória. Eu achei bem interessante, bem fácil de assimilar esse exemplo. Deixa eu ver se eu acho que a gente nem tem tempo de entrar nesse Olam aqui de completo, mas Arilson já falou sobre isso, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, né? O princípio e o fim, o Aleph e o Tav, diz o Senhor, aquele que era, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, e El Olam. El Olam é o segundo nome para Deus, El é um título de Deus, Olam, eterno. Olam, então, é o segundo exemplo que nós temos aqui. Olam é uma palavra hebraica que significa eternidade mesmo, ou tempo indefinido. Deus é um Deus do infinito, dessa grandiosidade, o quanto nós pudermos pensar nele. Isso aqui, a gente está falando de algo que está na nossa mão já tem 4.000 anos. E a gente até hoje não conseguiu revelar todos os segredos que estão nesse livro. Então, pode se referir tanto ao passado distante, quanto ao futuro eterno, a gente falou dessa extremidade da eternidade,
E no contexto bíblico, então, olam muitas vezes implica algo que é transcendente às limitações do tempo humano, aquilo que é perpétuo, aquilo que é eterno. Tá? Então, esse é o segundo título, a gente vai nem entrar em El Shaddai aqui, deixa para outro dia. Então, é isso que eu trouxe para vocês. Elohei Kedem e El Olam, que são duas expressões da eternidade de Deus. Deus da eternidade, Deus eterno. Quando eu estava estudando essas semanas com os meus alunos sobre os livros poéticos. Quando a gente abre o livro de Eclesiastes, está lá todas as mazelas que há debaixo do sol. Ah, sofrimento debaixo do sol. Não é todo aquele que luta que vence. Não é todo aquele que fala melhor. Até é um texto que eu até marquei aqui, li com os alunos. Não é aquele que é inteligente que ganha honra, né? Nem por isso. E aí a gente leu esse texto, essas reclamações aí de Eclesiastes, Eclesiastes 9. Eu já vou chegar no ponto que eu quero com vocês. Eu vou ler Eclesiastes 9:11. Observei ainda e notei que debaixo do sol, então Eclesiastes é aquela filosofia que há debaixo do sol ali, no nosso tempo, na nossa cronologia, né? Nem sempre os velozes vencem a corrida, os mais fortes nem sempre vencem as batalhas, os sábios nem sempre têm com que se alimentar, nem a fortuna acompanha os que são prudentes, nem os que são bem instruídos e os inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afetam a todos debaixo do sol. Mas no finalzinho, no último versículo lá de Eclesiastes, ele diz, mas há um Deus no céu. Aí ele começa a olhar para o Deus eterno, e ele recompensa tudo, e do céu, e ele começa a sair desse olhar só do humano, só do sofrimento, só das questões, e como eu posso resolver isso? E às vezes a gente esquece que tem um Deus que rege tudo. Como eu disse para você, e há um Deus no céu, assim diz o livro de Daniel. Quando Daniel estava lá diante das dificuldades, ele diz, há um Deus no céu, tem alguém que rege isso tudo, está acima de tudo e de todos. Ney, pode falar, fica à vontade. Lembrei de Asaf, Salmo 73. 73. Verdadeiramente Deus é bom para com Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque eu olhei para o ímpio. Olhei para o que está debaixo do sol, né? Olhei para o ímpio, né? Vi a gordura saltando, né? Falam, né? Até que eu entrei no santuário de Deus, né? Que é lá no versículo 15, eu acho. Até E que eu vi olhei o fim de todas as coisas. Esse salmo é o salmo imprecatório, assim que fala, né? Fala da humanidade desses homens, né? Salmo 73 de Asaf. Ele é Lindo. considerado um Acho que salmo um dos de primeiros salmos que eu gravei na minha vida. Acho que salmo foi de antes do angústia. Salmo 23. Gostou dele? Amei, Então é amei, amei. isso. Vocês têm mais, Glaucilene, alguma coisa para acrescentar, Ney? Deus, então, se você quiser gravar alguma coisa, grave o seguinte: todos os homens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, são pessoas, humanos. Assim como fala de Elias, é homem como Elias, sujeito às mesmas paixões que nós. Não coloque um patamar muito alto que você não possa alcançar de santidade, glória. Deus usa homens, Deus não usa métodos. Deus usa homens cheios de Deus, homens cheios de poder de Deus, de oração, homens que têm ouvidos abertos para ouvir a direção de Deus. Deus usa pessoas, e pessoas é o plano de Deus e sempre foi. Jesus conquistou para si povos, nações. Ele ama pessoas e gosta de pessoas, e usa e conhece e entende pessoas. E ele está governando tudo. Maravilhoso, né? Um exemplo que eu tiro muito é Davi, né? Se você olhar a história dele, tudo que ele fez, né?
Aí as pessoas, né, querem bater em Davi. Eu estava numa escola, né? Aí o pessoal falando de Davi, Davi, Davi. Aí me perguntaram, tipo assim, o que você fala de Davi? Eu disse assim, é um homem segundo o coração de Deus. Então Sim, não e posso não falar nada. e foi perdoado. Aquele que Sim, muito pecou, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. sim. Se você A olhar o Bíblia não, histórico dele, Se a Bíblia não contasse a história, não saberíamos. E Deus se você mostra. pegar o exemplo dele de Saul, Saul falhou poucas vezes em comparação a Davi, quase nada, né? E em Israel hoje, você perguntar quem é Saul, capaz nem saber quem é. Mas é a graça de Deus sobre ele. É um homem que dizia: não me perdoa, Senhor, não tire de mim o teu espírito. Tira o reino, leva tudo, mas não deixa ficar sem o seu espírito. Ele amava muito a Deus, né? E, curiosamente, tem muitas pessoas que muito pecam e eles têm um arrependimento tão grande. E a gente pensa: para que pecar? Para chorar tanto, né? Eu já estou naquela que não erre para não procurar. Mas tem pessoas que erram muito, mas se derramam muito também diante de Deus. Deus não esconde a humanidade desses homens. Quando a gente pega a idade aproximada de Betseba, 12, 13 anos, prometida ao casamento, não tinha efetuado o casamento ainda, que ele estava em guerra, o seu noivo é uma menina. Ele já estava no final do seu reinado, ali com seus 50 e poucos anos. É difícil pensar em Davi, com 50 e poucos anos, cobiçando uma menina de 12 anos. Não cabe na nossa mente o tamanho da misericórdia e do perdão de Deus para todos, ainda que pedófilos, ainda o papai, a mamãe, o titio, o vovô que toca o nosso corpo. Eu estou diante de algumas pessoas que estão fazendo a psicanálise que eu estou atendendo. 99% dessas pessoas que eu atendo passam por abuso sexual ou são molestados. Amém, vem participar conosco. São pessoas que precisam da graça de Deus para tirar isso delas. Ao tamanho da marca que essa menina ficou. Por mais que Deus perdoou Davi, aí ela perdeu um filho também. Não só ele que perdeu. Ela perdeu também. Ela perdeu o futuro marido. Tem perdas ali. E muito grandes. E Deus não encobre essas coisas. Porque nós precisamos lidar com a humanidade que há em nós e que há no outro. Da dor que há em nós e a dor que há no outro também. Tem muita dor. Né? Muita coisa aí que você vai entrando nesse caminho da psicanálise, de falar, da cura pelo falar. Tem hora que eu quase choro de tanta dor guardada. Né? Mas a Bíblia não encobre essas coisas. Sim, era um homem segundo o coração de Deus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça sobre nós. Sobre isso, e aí eu acho que a gente finaliza aqui. Vocês têm mais algumas colocações? Obrigado você, Arilson, Edilson, Glocilene, sempre bem-vinda. E voltem mais. Aí a próxima vai ser no sábado mesmo, tá? E a gente continua. Pode falar, Glocilene. Sábado a gente continua. Eu vou trazer mais alguns títulos de Deus. E depois dependendo, eu vou fazer o estudo do seu filho pródigo aqui, que me interessou também. Quero ver o que tem por trás disso aí também. Podem falar.
enquanto nós estávamos aqui falando, professora Luciana, me veio aqui, eu estava procurando aqui nas minhas frases, que eu gosto de anotar, e diante de tudo isso que nós falamos, né, Deus, ele pega os improváveis, os incapacitados, e ele capacita. Então, me veio essa frase aqui: Deus faz primeiro uma obra, a primeira obra é em nós, é em mim, e depois é que ele vai fazer uma obra através de mim. Então, a primeira obra é na minha vida, e depois ele faz essa obra através de mim para outras pessoas, né? Então, assim, eu vejo que Davi, né, às vezes é difícil a gente entender, né, um homem segundo o coração de Deus, mas eu acredito porque o Senhor, ele tinha, eu estou parafraseando, dois problemas, né? Ele é justiça e ele é amor. Deus, ele é justiça, mas ele também é amor. Então, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque também ele era muito fácil de perdoar. Se a gente olhar assim a trajetória de Davi, no meio de tanto caos familiar, pessoal, né? Ele era fácil de perdoar. Então, eu acho que a palavra, assim, o Senhor, ele... A primeira obra em nossas vidas, né? Perdoar 70, parece que está fugindo um pouco do assunto, mas não é. Eu senti no meu coração de falar, eu vou falar, né? Se a senhora me permite. 70... Quantas vezes devo perdoar? Você deve perdoar 70 vezes 7, 497 vezes. Então, quando nós somamos esse número dá um número de perfeição, né? Então, nós nunca vamos ser perfeitos, porque só o Senhor Jesus é perfeito. Esse parecer com Deus, para que nós não possamos entrar na terra prometida. Porque uma das coisas que mais me chama a atenção é, Moisés, olhe a terra. Eu vou permitir, eu te conheço. Olhe a terra, mas você não vai entrar lá. Eu acho que ele fica uma lição também para nós aqui na terra, porque aí vem a graça do Senhor Jesus sobre nossas vidas, nos dando essa oportunidade de sermos imagens e semelhanças do Senhor todos os dias, como a senhora diz, nós temos a oportunidade de sermos a imagem e semelhança do Senhor, e a primeira coisa que Satanás tenta em nossas vidas é a falta do perdão. Você aí que chora, milhares de pessoas abusadas que não conseguem perdoar. Mas eu quero dizer uma coisa: a graça do Senhor, quando vem sobre você, ele pega os improváveis e ele te enche de um perdão que para muitos vai ser loucura. Eu já ouvi, o pastor Luciano, alguns dizerem assim, mas como vai perdoar um abusador? Só com a graça de Deus. Só com a graça do Senhor você perdoa. Porque como você não pode desejar que ninguém vá para o inferno. Se você não perdoa, e aí? Como filho? Perdão. Propriedade, tá? Amém. Eu estou falando, pastora Luciana, não tenho vergonha, estou falando com propriedade e com autoridade para falar isso. Porque eu perdoei um abusador. Eu tenho essa autoridade, eu sou curada para a honra e glória do Senhor. Coisas que é impossível para os homens, impossível às vezes para quem estuda, mas para Deus não. Seja o que for que você passe ou eu passe no Senhor, através do Espírito Santo, da regeneração da nossa vida, nós somos capazes, sim, de viver uma vida transformada e uma vida da presença do Senhor te faz perdoar. Então, é por isso que essa frase veio. Deus faz uma obra primeiro em você e depois através de você. Amém. Tem muitas Batsebas por aí, né? Tem muitas Tem muita sim. Batseba. Mas o Senhor tem
uma oportunidade para eles querem. É. Tá cortando seu áudio aí. Para todos aqueles que realmente se colocam. O tempo, eu acredito, pastor, é o tempo do perdão. É o tempo do perdão. Eu estou aqui esperando muito grande. O Senhor está conosco, cada tema que faz aqui, eu acredito que é muito relevante, o Senhor está falando com cada um de nós, porque breve Ele está voltando. E nós temos que estar, assim, nesse contexto, né, do perdão, seja em um matrimônio, seja em um relacionamento com os filhos, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde for, perdoe, perdoe. Né? O Senhor, como a senhora disse, nós já vamos ver aí uma graça na vida de Moisés, né? Se ele é um gago, nós já vamos ver uma graça, e essa graça ela veio. Essa graça estava no deserto. O tempo todo essa graça estava no deserto e nós fomos alcançados por essa graça que é Yeshua. Então, eu deixo essa palavra. Você pode sim perdoar. Viu? Amém. Obrigada, pastor. Muito válido. Fechamos aí com chave de ouro. E lembre-se que o Deus eterno estava presente, né? E ele tem algumas coisas para fazer em nós, através de nós, primeiro em nós, né? Através de nós. Que temos aqui pastores, evangelistas, seminaristas que vão tomar conta de pessoas. Deus vai colocar pessoas. Tenham coração em Deus para amar pessoas. Só o amor toca outra pessoa, nada mais. Nada mais. Só o amor toca o outro. Deus abençoe vocês e a gente se vê sábado que vem. A gente vai fazer no horário de 9 horas no Brasil, tá? Aí fica bem tarde, aí todo mundo já colocaram os filhos para dormir, já fizeram as jantas aí, a gente estuda. Deus abençoe vocês. Arilson, quer falar alguma coisa? Aproveite esse momento. Era apenas só ia me ver isso aqui para fechar. A palavra louvor em hebraico tá relacionada a elogio, e só pode ser atribuída única e exclusivamente a Deus. Gostaria que você comentasse um pouco, me explicasse, por favor. Louvor. Depende, tem várias palavras hebraicas nesse sentido aí, né? Tem várias palavras hebraicas para louvor, para adoração, para louvor, mas é um tema bacana, eu teria que separar tudinho aqui, mas tem muitos verbos hebraicos que são só atribuídos a Deus. Por exemplo, o Ney falou o Bereshit, lá, Gênesis 1:1, fala no princípio, né? Bereshit, no princípio, criou Deus. Bereshit, bará, Elohim. Esse bará é criar. Só que esse verbo criar só vem de Deus, porque é criar do nada. Então, o homem não pode criar do nada, só Deus pode. Então, o hebraico, eu não duvido nada que tenha alguma expressão de louvor que se encaixa aí de ser aceito só por Deus, não. Mas para te afirmar isso, eu preciso pesquisar primeiro, tá? Mas tem várias expressões para louvor que eu sei. Então é isso. Se vocês quiserem falar, fale. Só queria agradecer, né? Mais uma aula dessa, maravilhosa, lógico, né? Lembrar que ainda você está me devendo aquela semelhante a Deus e o diabo, né? Subirei eu, serei semelhante ao Altíssimo, né? Farei o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança, e saber se o quarto ficou bem Qual que era a pintado. pergunta de fato? Deixa eu anotar aqui. A palavra semelhante, de Lúcifer. Subirei eu aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aí você está falando lá de Ezequiel, Isaías, por aí, né? Isaías 14:15, né? Uhum. E falamos o homem da nossa imagem conforme a nossa semelhança. Uhum. E eu queria saber se o quarto ficou bem pintado. Porque ontem não teve aula porque o quarto ia ser pintado. Sim. A professora pintou também o quarto?
Eu pintei, aí o meu marido saiu com o meu filho, que ele foi ver um trabalho. A gente tem uma companhia aqui, ele tem uma companhia, mas tá pintado, tá tudo pintadinho, ó, arrumadinho aqui. Pintadinho. Então já Aí tem eu mais uma comecei, profissional nessa área aí nos Estados Unidos. comecei fazendo, e aí ele chegou e terminou comigo. Sim, aí ele saiu com meu filho, ficou eu e a minha mocinha aqui, aí ela foi me ajudando também o que dava, mas é assim, é a humanidade, gente, né? As esposas pedirem aí alguma coisa, vocês façam. Eu tive que virar Parabéns. pedreira, né? Pelo amor de Deus. É Isaías 14:15? Eu achei Isaías 14:15. Eu não lembro o versículo, depois eu mando para você, se você quiser. Eu Né? tô olhando Aquela palavra aqui, eu tô Lúcifer, olhando aqui agora. Eu é acho aquela muito palavra legal. Lúcifer que ele diz: subirei eu ao alto dos Deixa eu céus ver aqui. e serei semelhante ao Altíssimo. Vocês têm cada pergunta. Não, é a palavra, porque no hebraico é muito Não, é que confuso. ajuda a gente a pensar, porque eu sozinha, eu não pensaria em pensar nessa frase. É bom, é 14:13. É bom, por isso que eu falei no começo lá, que eu tô abrindo isso para ter ideias. Olha aqui, que tanto de ideias que vocês trazem. 14:13, né? Deixa eu abrir aqui. Eu subirei aos céus, elevarei meu trono acima das estrelas, me sentarei entronizado no monte da Assembleia, nas alturas. Ele fala que serei igual a Deus aqui? Onde que ele fala? Então, Ah, tá, eu acho 14, que 14. 14, 14. 14, E 14. seria semelhante, ele não disse que será acima, seria semelhante, parecido. Eu subirei nas alturas, nas alturas, I'll be like. Ah, tá. Que também Damar. depende da sua tradução, entendeu? Tem algumas traduções diferentes. Não, É igual a palavra de Isaías 6. no hebraico tá, não é a mesma palavra, não. Já vou te afirmar que não é. Não é. O verbo aqui é outro verbo. Mas a gente pode falar sobre isso, como esse verbo. Essa é a raiz primitiva desse verbo aqui é comparar. Eu vou me comparar com Deus. É diferente. Ele não tem essa pretensão toda aí, né? É comparar, é inventar. Eu vou me inventar como Deus. Eu vou me comparar como Deus. Poderia significar isso. Deixa eu até ver nessa versão minha aqui da King James atualizada. Isaías, né? Dá uma olhada na versão suas aí também. Isaías 14:14. Vê que palavra que tá aí. E assim também, olhando várias Bíblias, a gente tem algumas respostas também. Isaías 14:14. 14:14. Cadê? Subirei mais alto que as mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante. Mas fala semelhante também, mas o verbo aqui é damar. É o verbo inventar, comparar. É, diferente. Deixa eu ver o Gênesis 1:26, né? Deixa eu ver Gênesis 1:26, o que traz para nós. Não é damar. Gênesis 1:26. Ah, let us make our likeness. Nossa imagem. Salmeno, que de muteno. Não, não é nenhuma nem outra. E essas palavras aqui também têm uma profundidade muito grande. Imagem e semelhança. Deixa eu anotar aqui, então, para a gente falar em Gênesis 1:26 e citar esse adendo de Lúcifer.
Porque, no caso, ele está enganando os anjos, né? E os anjos é quase que perfeitos, né? Porque eles estão no céu. Aqui, ó, lá no YouTube, a pastora Yara, vem para cá, pastora Yara, clica no link. Ela colocou aqui, ó, parecer, assemelhar-se. Parecer, não é a mesma palavra. Não é. E a palavra de Gênesis 1:26, meu Deus, aí dá 2 horas de estudo também. Essas duas palavras aí. Deixa para a próxima, reserva essa aí. Vamos fazer Adão. Se a aula for boa, vale a pena. Vamos fazer Adão. Vaiomer Elohim nascer Adão, Betsalmeno Kidmuteno. Vamos fazer o homem em nossa imagem e semelhança. Muito boa. Eu não lembro se eu anotei essa pergunta sua, não estava aqui, não. Tá, você perguntou, foi no outro jeito, né? Não por aqui, né? Porque as aulas daqui eu estou anotando aqui. O que as pessoas estão pedindo. Pode falar aí. Se vocês Então, acho que a quiserem. gente estava no Instagram conversando, alguma coisa assim. Então é lá. Uhum, verdade. Não é por aqui, não, que aqui eu estou anotando separado. Vocês têm alguma coisa para falar? Eu vou me despedir de vocês, então. Até sábado. E aí eu aviso o tema que eu consegui montar. Eu preciso montar tudo. Se vocês tiverem temas também, curiosidade, manda lá no direct do meu Instagram. O Ney aí conversa direto comigo, manda uns áudios para lá, uns áudios para cá. Ele é cheio de perguntas que me faz pensar, isso é bom. Aí eu fico, meu Deus, é verdade. Como que sai dessa situação? Às vezes eu até conecto com outros pastores, que eu sei também que estudam para me ajudar a pensar essas coisas. É bom, pensar é bom. Deus abençoe, então, a vida de vocês e vejo vocês sábado. Aí eu aviso o horário lá, acho que é 9, sábado às 9 no Brasil, tá? Deus abençoe, gente. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe. Shalom. Shalom. Boa noite.